Seja bem-vindo, você que está chegando. Considere que Deus te trouxe aqui para um propósito muito específico hoje. Eu vou orar para Deus dar forças para você. Tem momentos de fraqueza que isso não é só um cansaço emocional ou somente ali algo físico que você sente, mas você precisa receber algo espiritualmente, uma força espiritual que vai atingir tanto o seu emocional como o físico. O interessante é que em momentos de cansaço, pessoas podem tomar más decisões. Em momentos de cansaço, pessoas podem abrir mão de coisas muito importantes, até que Deus tem para a vida delas. Mas se você está aqui hoje, essa palavra é para você. E esse cansaço não vai vencer você, sabe? Deus te chamou para ser diferente e aqui nesse momento agora tem um poder espiritual que vai ser liberado sobre a sua vida. Escuta bem, aqui em Marcos no capítulo 6, versículo 31 diz que Jesus disse para os discípulos: vinde vós aqui, a parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque haviam muitos dias que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então, mal os discípulos tinham tempo para comer, mas eles continuaram na presença de Jesus. O interessante é que no momento de cansaço, Deus, Ele quer que você entenda que Ele está com você. Em momento de cansaço, a primeira coisa, você tem que entender que você está na presença de Jesus. A pergunta é, você está na presença de Jesus? Eu creio que se você está aqui, é porque você está na presença de Jesus. E só de você estar aqui nessa oração, significa isso. Jesus está presente na sua vida. Agora, escuta bem, que quando Jesus convida eles para descansar, naquele exato momento, quando eles sobem no barco, vão procurar um lugar deserto, uma grande multidão viu eles partirem para esse lugar deserto, e essa grande multidão correram até lá a pé de todas as cidades e chegaram lá primeiro. O que significa isso? Quando os discípulos acharam que ia descansar, eles ainda precisaram participar de um milagre em favor de outras pessoas. Sabe? Nós não podemos querer servir só quando a gente quer, só quando a gente está descansado, só quando a gente está disposto. Não. Mas quando Jesus nos pede algo, mesmo cansados, nós precisamos obedecer. Sabe? A nossa mente natural quer dizer assim, se você está cansado, então você não pode obedecer uma ordem de Jesus. Se você está cansado, então você não pode fazer algo que Ele tem te pedido para fazer. Quando na verdade alguns cansaços, na verdade é um teste. Primeiro, para saber se você vai continuar na presença de Jesus mesmo em tempos de cansaço, cansaço mental, cansaço físico, né? Primeiro, é isso que Jesus está querendo ver de nós. Ele está querendo nos aprovar. Ele está querendo ver se em tempos de cansaço nós fazemos como Esaú, que abriu mão do direito de primogenitura em um momento de cansaço, ou se nós fazemos como os discípulos de Jesus. Os discípulos ainda participaram do milagre de outras pessoas, mesmo cansados. E sabe o que aconteceu no final? Também havia milagres, havia uma providência de Deus para cada um deles. A Bíblia diz que naquele momento, Jesus ele começou a ensinar, a Bíblia diz, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Por quê? Jesus teve compaixão daquela grande multidão, porque eram ovelhas, como ovelhas que não têm pastor. Ensinou muitas coisas para eles. Mas sabe o que acontece depois? No final da história, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Né? Essa é a história da primeira multiplicação dos pães e peixes. E uma coisa aqui que estava me chamando a atenção nessa palavra, para você agora, e nós vamos orar agora, é que mesmo cansados, os discípulos de Jesus, eles participaram do milagre de outras pessoas. Mesmo cansados, eles obedeceram uma ordem que Jesus tinha dado para eles. Então, o que isso nos ensina? Você pode estar até cansado, mas a questão é, o que Deus está te pedindo? Né? Você vê que Jesus convidou eles para ir para um lugar de descanso, um lugar de repouso, um lugar deserto para descansar. Mas nessa trajetória, indo para o lugar de descanso,
enquanto eles estavam indo para um lugar de repouso, de descanso, Jesus ele resolveu atender uma multidão que ia seguindo a ele, que viu ele indo para o outro lado e foi para esse lugar para receber de Jesus. Por quê? Eles sabiam que Jesus carregava o poder, que Jesus estava operando os milagres, que Jesus estava, que havia algo diferente sobre Jesus. E sabe? E nesse momento, os discípulos, eles decidiram, mesmo cansados, mesmo sem ter tempo nem para comer, né? Mesmo sem ter tempo para comer, participar do milagre de outras pessoas. Você não vai repousar quando você não está cansado. Você só repousa quando você está cansado. Se Jesus chamou eles para repousarem, é porque eles realmente precisavam do descanso. Mas a pergunta é, você vai querer ficar com aquilo que você precisa, com aquilo que você quer, ou você vai obedecer uma ordem de Jesus? Sabe, eu me lembro que muitas vezes eu estava me sentindo cansado, mas eu tinha um compromisso, uma responsabilidade que Deus havia me dado, de ministrar de outras coisas também. E mesmo cansado, eu fui ministrar. E sabe, talvez não foi do jeito que eu esperava, mas foram grandes milagres que aconteceram, grandes palavras que Deus me deu, pessoas curadas, mesmo eu estando em momentos de cansaço. Por quê? Porque nós precisamos obedecer uma ordem de Jesus, mesmo estando cansados. Sabe? Deus te trouxe aqui para falar com você. Ele já tem um milagre, ele já tem um agir, já tem um mover espiritual para fortalecer você. Tem uma unção que está te fortalecendo agora. Mas muitas vezes, momentos de cansaço é um teste que Deus dá para você. 2 testes que eu vejo aqui nessa escritura e nós vamos orar agora. Primeiro, em momentos de cansaço, eles permaneceram na presença de Jesus. Em momentos de cansaço, você permanece na presença dele ou você se envolve em distrações, você se envolve em problemas, você deixa o inimigo te distrair? Ou em momentos de cansaço, você continua na presença de Jesus? Será que nós continuamos na presença de Jesus em momentos de cansaço? Nós precisamos continuar. Segunda coisa que eu vejo aqui. Jesus faz uma pergunta para Filipe, fazendo um teste. Como a gente vai dar comida? Como nós vamos alimentar essa grande multidão? Mas Jesus já sabia o que ele estava prestes a fazer. A Bíblia diz. Em momentos de cansaço, você precisa continuar confiando em Deus. Momentos de cansaço são um teste para ver se você vai continuar na presença de Jesus. E também se você confia em Deus em momentos de cansaço. Em momentos de cansaço, você não consegue pensar direito. Você não é como você é normalmente. Às vezes você tem os seus desafios, não consegue ter a liberação da sua melhor performance. Mas o que Deus tem conosco vai além da performance. O que Deus tem conosco Ele quer uma dependência total. Como eu falei aqui para vocês, em momentos que eu falava, hoje eu preciso descansar, mas mesmo assim eu ia ministrar e obedecia. E obedecia. Sabe o que acontecia? Grandes milagres, grande mover de Deus, curas, palavras específicas que libertou as pessoas, respostas, sabe? Coisas extraordinárias aconteceram, mesmo em momentos de cansaço. Então, continue na presença de Jesus e dependa dele. Obedeça a ele mesmo em momentos de cansaço. Se eu só obedeço quando eu estou bem, quando eu quero, então Jesus Cristo, por esse momento, não está sendo meu Senhor. Ele precisa ser o Senhor de tudo, não só o Senhor de quando eu quero. Eu preciso ter um compromisso, uma responsabilidade de obedecer aquilo que Ele nos pede. Vamos orar para que o Senhor venha nos dar força e que Ele também venha nos ajudar em momentos de cansaço, nós continuarmos avançando, porque já tem um refrigério, já tem um descanso, já tem uma recompensa de Deus para aqueles que obedecem e mesmo em momentos de cansaço. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, o Senhor é aquele que nunca nos deixa enganados nem confundidos. A Tua palavra tem nos encorajado hoje que os Seus discípulos, mesmo cansados, eles foram participar do milagre das outras pessoas. Mas o que me chama a atenção é que eles estavam com o Senhor, eles estavam na Sua presença. Então desperta cada um aqui para passar um tempo na Sua presença. Na Sua presença nós somos reabastecidos.
na sua presença nós ouvimos a sua voz e nós temos condições de obedecer aquilo que o Senhor quer. Pai, nós declaramos agora a nossa dependência total do Senhor. Nós dependemos do Senhor para viver. Nós não temos vida, nós não somos nada, não temos nada sem o Senhor. Mas o Senhor escolheu nos usar. O Senhor escolheu homens limitados para carregar um poder ilimitado. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial. Libera o seu poder agora, libera a tua força agora, do alto da cabeça até a planta dos pés de cada um que está aqui. Eu declaro agora esse poder espiritual. Deus tocando agora sobre questões espirituais. Deus está te protegendo até de coisas que você não sabe. Deus está te protegendo espiritualmente. Deus está te protegendo na alma. Toda a confusão mental, Deus está te livrando disso agora. E Deus também está tocando no seu corpo físico. Tem alguém aqui que vai começar a sentir poder de Deus agora. Do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Recebe poder agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que especial. Estamos sempre aqui. 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Se Deus estiver colocando alguém no seu coração, compartilhe essa palavra com ele, com ela. Eu creio que vai ser especial. Até o nosso próximo encontro. Até lá.